Olá, combatentes do canal da Guerra. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa crise, que existe entre o Brasil e a Venezuela. Mas antes de iniciar, queria dizer para vocês que eu sou o comandante Robinson Farinas, militar da Reserva da Marinha. E esse aqui é o canal Arte da Guerra, um veículo de análises militares e estratégicas feito por profissionais. Então você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal e dê o seu like. Antes de mais nada, pessoal, eu queria colocar o seguinte para vocês. Embora nós tenhamos um enfoque bastante profissional aqui no Arte da Guerra, ele é um canal voltado para o público, de fácil entendimento. Tá? A gente não usa linguagem rebuscada, nem muito técnica, nada disso. A gente quer que todo mundo entenda, tá? Linguagem empolada, aqui não tem nada disso. A gente fala direto aí, né? E procura tornar o texto bastante agradável, divertido, para que as pessoas voltem sempre. Dito isso, vamos ao vídeo de hoje. Bom, o imbróglio de Brasil e Venezuela é muito grande, né? Começa com essa reunião dos BRICS em Kazan. O presidente Lula não foi, né? Sofreu um acidente aí. Há quem diga que o acidente foi uma coisa assim meio mal explicada. Pode ser, agora até começa a fazer sentido no aspecto de que o Maduro foi, né? Então talvez o Lula quisesse evitar uma saia justa. A gente não sabe efetivamente o que aconteceu. Mas o fato é que dali para cá a relação dos dois países já não estava muito bem, ela piorou bastante, tá? Com o presidente Maduro ameaçando aí colocar o ex-chanceler Celso Amorim como pessoa não grata na Venezuela, já teve o problema também do Brasil assumir a embaixada da Argentina lá, enfim. É uma situação bastante complicada e é um problema que o Brasil não precisava e não devia trazer para si. E por quê? Vou explicar para vocês. Em primeiro lugar, que nós temos que lembrar que a Venezuela é um país soberano. Você pode não gostar do governo deles, a eleição foi fraudada, tá, tudo bem. Só que a Ucrânia nem eleição teve e ninguém fala nada. Então isso é muito complicado, a gente já começa a complicar daí. Outra coisa também, o Brasil não pode, né, se alçar a condição de juiz do grau de democracias da América Latina, sendo que ele mesmo não é exemplo para ninguém. É um fato. Nós temos um país com uma desigualdade social enorme, tá? Nós somos dominados por uma elite completamente atrasada e subserviente aos Estados Unidos. Então a gente não tem que ficar se metendo. O dia que a gente fizer a lição de casa, o Brasil foi um exemplo aí, né? Desenvolvimento, igualdade social, etc. Aí tudo bem, acho que a gente pode começar aí e dar sugestão para outros países. Mas se meter no processo eleitoral venezuelano, como o Brasil tem feito, é um descalabro, para dizer o mínimo. Né? Nós estamos com uma atitude muito subserviente aos Estados Unidos. Tá certo que provavelmente Washington deu ordens a Brasília para, né, isolar a Venezuela, mas acho que o pessoal está fazendo até mais do que os Estados Unidos pediram. Tá uma coisa pavorosa, tá vergonhoso isso daí, para dizer o mínimo. Eu acho que o Brasil ele está comprando um problema que não tinha necessidade. Nós estamos atravessando a rua para pisar numa casca de banana que está lá na outra calçada. Não é um problema nosso a Venezuela, essa é que é a verdade, é um problema deles. E outro, o Brasil precisa da Venezuela para o fornecimento de eletricidade para Roraima, e a gente tem que lembrar outra coisa também, os próprios Estados Unidos, que são o país mais interessado na desestabilização da Venezuela, são compradores do petróleo, tá? De Caracas, essa é que é a verdade. Então o Brasil não pode ser mais realista que o rei. Eu entendo que algumas pessoas no Brasil têm interesse de agradar os Estados Unidos, dá para entender, eu não tenho essa submissão, outros têm paciência, mas eu acho que há um certo exagero. Acho que o Brasil não deveria ficar caçando isso, essa que é a verdade. Acho que a gente tem que olhar mais para os nossos interesses, tá? E lembrar uma coisa que é muito importante, isso aí não tem como fugir. A Venezuela é nossa vizinha e geografia é destino. Ela nunca vai deixar de ser nossa vizinha, assim como a Argentina, a Bolívia e outros países. Então o Brasil precisa ter uma relação igualitária com a Venezuela. A gente tem que ficar se metendo no processo eleitoral deles. Esse é que é um fato. Eu vejo alguns deputados aí mais preocupados com a Venezuela do que com os problemas sociais do Brasil. Meu amigo, o senhor deveria, né, o caro deputado que está preocupado com o processo venezuelano, o senhor deveria dar uma andada aí nas periferias de São Paulo para ver a miséria que tem aqui. Acho que a gente tem outras preocupações mais urgentes, mais importantes aí do que o processo eleitoral
venezuelano. Essa que é a verdade, né? Isso é um problema que eles têm que resolver. Então o que acontece? No frigir dos ovos, o que a gente está olhando? Os países que importam efetivamente dos BRICS é a Rússia, a Índia e China. Sendo que a Índia ainda é uma posição bastante pastosa. Mas politicamente os mais importantes são Rússia e China. E a gente nota que Rússia e China já se posicionaram a favor da entrada da Venezuela. O Brasil, nesse ponto, ele está indo contra os dois maiores players. Agora, eu acho que a gente deveria repensar um pouco isso, porque o Brasil está meio de carona nos BRICS no momento. Nós não somos uma grande potência, essa que é a verdade. Não temos forças armadas à altura dos outros países dos BRICS, que 3 deles são potências nucleares, Rússia, China e Índia, né? O Brasil não fala grosso na diplomacia, então a gente está ali, se a gente continuar com essas políticas, até agora nós tivemos ali de favor, daqui a pouco a gente começa a ser incômodo, ninguém vai se livrar do Brasil, lógico, ninguém quer, ninguém tem interesse, mas existem outras formas de deixar o país à margem das estruturas de poder, essa é que é a verdade, aos poucos o Brasil vai sendo desacreditado, outros países veem que nós não temos soberania, porque o BRICS é uma questão de soberania, essa que é a verdade, e nós vamos ficar aí, né, no gelo. Agora, a gente tem que olhar uma coisa muito importante nessa história. A economia brasileira ainda é uma economia agrícola. O agronegócio brasileiro tem que voltar os olhos para a China, ele não tem outra saída. Por quê? A gente tem essas pressões aí dos Estados Unidos e Europa, né, Forest here, farms there, né? Florestas aqui, fazendas lá. Vocês viram o que aconteceu essa semana que a Danone aí, ela tá ameaçando não comprar soja brasileira. Então, o nosso grande cliente é a China não nos impõe restrições. Se a gente continuar hostilizando países que têm um alinhamento com a China, já nós vamos ter problema, essa é que é a verdade. O Brasil precisa achar o seu lugar no mundo, e o seu lugar não é a subserviência aos Estados Unidos. Eu falo sempre que os interesses do Brasil não são os mesmos da China, da Rússia, dos Estados Unidos, de país nenhum. A gente precisa olhar para o interesse brasileiro. E no caso venezuelano, o interesse é manter boas relações com um vizinho. Essa é que é a verdade. O chavismo, ou bolivarianismo, o nome que se dê ali, deve ficar no poder um bom tempo ainda. Isso não tem como mexer. É uma realidade deles. Acho que o Brasil ele não precisa. Nós já temos muitos problemas, a gente não precisa ficar caçando outros. Essa é que é a verdade. Nós estamos escalando uma crise sem necessidade. Não vamos ganhar nada com isso. A gente tem que olhar, a gente ganharia alguma coisa com isso? Se escalar isso aí, tudo bem. Mas o que a gente está ganhando? Não estamos ganhando nada e podemos perder no futuro. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Você que assistiu aí, comente, compartilhe, dê o seu like. Mas se você puder dar o super sticker ou o super chat, você contribui para o crescimento da nossa mídia, tá? E também, o pessoal que puder contribuir para o Pix aí é bom porque o Pix bypassa o YouTube. Eu lembro que no dia 2, agora, vou deixar o link aqui na descrição, nós temos o webinar Rússia e o Sul Global com os instrutores sendo eu, Coronel Coutinho e Cabaé. E a gente volta daqui a pouco então, sempre com responsabilidade e compromisso. E fé no Brasil, pessoal. Até mais.